satisfação e alegria que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, profetas, sacerdotes e reis, por meio da Igreja IERB, uma igreja em movimento. Nós estamos muito alegres por estar alcançando sua casa, alcançando sua família, por meio da palavra de Deus. E essa palavra, ela é espírito e é vida. O objetivo dela é nos dar vida, é nos alinhar, é nos coordenar, é nos direcionar à vontade de Deus. Deus, ele precisa muitas vezes nos confrontar para mostrar para nós que o objetivo dele em nossas vidas é que ele trabalhe em nós. O trabalhar de Deus, ele começa de dentro para fora. Não é nós que fazemos, mas é Deus fazendo em nós e através de nós. Nós só somos o canal para que Deus possa fluir. Que você possa ser essa fonte, que você possa ser esse canal para que Deus flua da sua vida e alcance toda a sua família. Hoje vamos entrar de uma forma mais detalhada, depois daquela introdução, vamos falar hoje sobre profeta. E o profeta, ele é responsável por falar por Deus segundo a vontade de Deus. O profeta, ele não prediz algo, mas ele fala aquilo que Deus vai prever. Então o profeta é simplesmente o canal de Deus fluir. Porém, nos dias atuais, desde Mateus capítulo 7 em diante, em vários textos bíblicos, até mesmo no livro de Atos e muitos outros textos, mostram uma seriedade, uma advertência para nós, filhos de Deus, para aqueles que creram na pessoa de Jesus. Só deve haver uma referência, como a palavra mesmo diz, só há um intercedor entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. Mas hoje, os homens têm mercadejado a palavra de Deus, têm levantado profetas, falado que tem sido por Deus, mas na verdade usam a palavra de Deus para os seus fins próprios. E o Senhor nos adverte sobre isso. Porque nos últimos tempos sobrevirá muitos falsos profetas, até mesmo fazendo sinais, prodígios. Porém, nós devemos estar atentos ao que a palavra de Deus diz, para que nós possamos perceber as artimanhas do inimigo para tentar abalar a nossa fé. E eu gostaria de ler junto com vocês Mateus, no capítulo 7, no versículo 15 em diante, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos aparecerão disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz maus frutos. Aqui o Senhor começa a nos mostrar que nós devemos não simplesmente atentar para o que esses falsos profetas dizem, mas como é o seu viver. Eu gosto muito do que o nosso pastor Gilson, ele nos diz. Ele fala assim: olha, se eu falar com vocês a palavra de Deus, vocês precisam ouvir e obedecer. Mas o que eu falar com vocês não for a palavra de Deus, não obedeçam. Isso mostra um homem de Deus, um homem que entende que ele é um instrumento de Deus para nos guiar para o reino de Deus. Então, a palavra, ela nos mostra isso. Gálatas também, gostaria de ler com vocês Gálatas. O apóstolo Paulo, ele dá também essa advertência à igreja ali em Gálatas. No capítulo 1, no versículo 6 até o 9, ele fala assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro,
Senão, alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, ou seja, querem colocar misturas no evangelho puro, quer colocar fermento na massa do Senhor. E ele continua: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos pregue, seja anátema ou maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vá além daquele que vocês receberam, seja maldito. Olha a seriedade disso. Olha a seriedade de nós darmos ouvidos a coceirinhas nos ouvidos, em palavras que só alisam o nosso ego. Olha, caros ouvintes, nós precisamos perceber que o Senhor lhe disse assim, que aquele que quiser vir após ele, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. E fala também que o reino de Deus é tomado por esforço, por violência, e são esses que apoderarão do reino. Isso quer nos dizer que ser cristão não é simplesmente vir num culto de quarta, num culto de domingo. Ser cristão é viver a vida de Cristo, é buscar um relacionamento no secreto com Deus, é buscar uma intimidade com Deus, é buscar uma intimidade por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia, por meio de nos envolver na obra do Pai, por meio do evangelismo, por meio de cuidar das pessoas que necessitam. O Senhor, Ele nos fez um chamamento, sermos profetas, falarmos por Ele. E a palavra, ela prossegue nos mostrando que a função de um profeta é falar por Deus. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 1, fala assim: segue o amor e procurei com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E quando nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13, olha o que a palavra nos diz aqui. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso que falei, também nós cremos, por isso que falamos. Você é uma carta escrita por Deus. Quando você está no seu trabalho, quando você está no seu lar, quando os seus vizinhos olham para você, o que eles estão lendo? O que eles estão vendo? Um crente de cultos ou um crente que vive a palavra de Deus? Olha, nós precisamos prosseguir ao Senhor. Nós somos rodeados de fraquezas, somos rodeados de falhas, mas se nós permanecermos na presença do Senhor, Ele será manifestado no nosso falar, Ele será manifestado na nossa conduta, Ele será manifestado no nosso caráter. Às vezes nós falhamos, mas nós temos que ter o arrependimento. Nós temos que buscar de Deus esse arrependimento. Se nós tivermos que pedir perdão, devemos ter o coração de pedir perdão. Se o coração é de perdoar, nós deveremos ter um coração de perdoar. O que nós precisamos perceber, que Deus está nos chamando para ser profeta. Sabe por quê? Porque Ele é o verdadeiro profeta. Ele é a manifestação de Deus. Olha o que ele fala lá em Mateus, capítulo 17, esse trecho da Bíblia é algo fantástico, eu amo esse texto da Bíblia. No capítulo 17 fala assim, versículo 4 em diante: então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para tu, uma para Moisés, que representava a lei, e um para Elias, que representa os profetas. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo a nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. Então eles levantaram os olhos e a ninguém viram, senão a Jesus.
quando nós falamos, Jesus tem que falar por nós. Nós somos o canal para Jesus fluir de nós. Se nós formos aqui para João, no capítulo 1, João capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é verbo? Verbo é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Jesus, ele trouxe essa expressão de Deus até nós. No versículo 18 fala assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Você quer receber revelação? Você precisa da palavra de Deus. Você precisa do falar do profeta. Você precisa também profetizar revelação para as pessoas, por meio da palavra. E hoje, esse Jesus é o verdadeiro profeta de Deus. E nós precisamos perceber que nós somos o canal de Deus para falar. E Jesus, ele quer usar você e a mim para falarmos por Deus. E eu queria, para finalizar a primeira parte desse estudo, em Hebreus capítulo 1, rapidinho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No capítulo 12, no versículo 24, ele também nos dá uma advertência. Fala assim: e Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da expiação pela qual superior-os, que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que são advertidos pelos céus. Hoje o Senhor, ele tem falado para nós, e que você possa estar atento a esse falar. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Vamos nos achegar a esse Senhor. Vamos ouvir a voz desse Senhor. Senhor, nós te louvamos por mais essa oportunidade. Que o Senhor possa estar, Senhor, iluminando a mente de cada um, dando entendimento a cada um dos seus filhos, levando a cada um deles a perceberem que eles são profetas do Senhor, que eles devem profetizar nas suas casas, no seu trabalho, trazer a bênção, a revelação da tua palavra a cada pessoa. Senhor, o Senhor não chamou os qualificados, mas o Senhor tem chamado os disponíveis, aqueles que estão disponíveis para que o Senhor use. Por isso usa, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, usa cada um de nós, que o Senhor possa estar nos abençoando e nos santificando, em teu nome. Em nome de Jesus eu abençoo cada um, segundo a riqueza da tua glória. Amém.